Como é bom a gente poder compartilhar, a gente falar acerca do amor de Deus, acerca da grandeza de Deus e daquilo que Deus ele tem feito na vida de tantas e tantas pessoas. E é por isso que nós estamos aqui sempre trazendo para você aqui essa palavra, né? Compartilhando com você essa mensagem do reino de Deus. É com muita alegria que nós nos achegamos aqui nessa programação, neste devocional de hoje, para trazer para você essa palavra de Deus, palavra que renova, palavra que fortalece, palavra que abençoa, palavra que transforma a vida do ser humano de fato e de verdade. Existem muitas doutrinas, muitos dogmas, muitas coisas criadas pelas mãos dos homens que não produzem efeito, que não trazem vitória, que não mudam a vida do ser humano. Mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus ela é o santo remédio, né? A palavra de Deus ela é a arma mais poderosa que uma pessoa possa ter conhecido na face desse universo. Pela palavra de Deus, os mundos foram criados. Pela palavra de Deus, a terra foi formada, o ser humano foi formado. Veja lá em Gênesis capítulo 1, que tudo foi feito por meio da santa palavra que saiu da boca de Deus. O profeta Isaías chegou a dizer o seguinte, que toda palavra, né, que sai da boca de Deus, ela não volta para ele vazia. Antes ela faz aquilo para que ela foi designada, ela produz o efeito, ela prospera naquilo para que ela foi enviada. Então, que essa palavra de hoje ela possa prosperar na sua vida. Olha, sinceramente, eu espero encontrar você muito bem através aqui desta programação, através desse devocional de hoje. Mas eu tenho a certeza que se você não estiver bem, alguma coisa aconteceu que lhe tirou a paz, você está enfrentando alguma luta, alguma dificuldade, algum problema na sua vida, eu tenho a certeza que Deus vai abençoar você, porque daqui a pouquinho eu quero fazer até uma oração com você para Deus abençoar a sua vida, para Deus abençoar sua casa, sua família. A Bíblia Sagrada diz que muito pode a oração do justo em seus efeitos. Você crê que Deus pode abençoar? Tudo que dois une na terra está ligado no reino dos céus. Se nós unirmos a nossa fé, Deus vai alcançar você aonde você estiver, perto ou longe. Deus pode abençoar, Deus pode transformar a sua vida completamente em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por falar em transformar, permita-me, entrar aqui já na nossa meditação de hoje, que hoje o tema é livramento. É uma história real que eu quero contar para você acerca de um missionário americano. E esse missionário, ele estava certa vez evangelizando numa vila, uma dessas aldeias de interior lá da África, né? E no meio de tantas coisas que aconteciam naquela região, há um detalhe que eu quero falar com você. Preste bastante atenção. Esse missionário, então, estava lá no interior da África, evangelizando e falando do amor de Deus e pregando o evangelho, até que, em certo momento, ele sentiu que havia acabado o trabalho ali naquele lugar e ele quis ir para um outro povoado, uma outra região, distante, não era muito longe não, mas era tipo 2 dias de viagem, mas apenas que era de bicicleta naquela época, Não tinha tanta mobilidade facilmente como nos dias de hoje. O melhor meio de transporte daquela região era exatamente a bicicleta. O problema é que ele precisava passar por uma estrada que cruzava uma floresta, e essa floresta estava repleta de assaltantes, onde homicídios era muito comum acontecer naqueles lugares, naquela região. Depois de pedalar um dia inteiro por aquela estrada, tendo por companhia apenas ou somente o Espírito Santo, a floresta, ele montou ali um pequeno acampamento para poder então passar a noite. Orou, cantou com toda a sua energia e dormiu. No dia seguinte, aquele missionário seguiu o seu caminho.
e chegou até aquele povoado que ele havia planejado estar e começou então a evangelizar, pregar a palavra, pregar o evangelho, e até que um assaltante se converteu a Jesus e perguntou então ao tal missionário: onde é que estavam os 26 companheiros na sua viagem? Pois quando aquele bando que fazia parte, aquele assaltante, foi saquear o missionário durante a sua viagem, eles não fizeram porque havia 26 guardas armados protegendo aquele missionário. Olha, muito surpreso o missionário, louvou a Deus por aquele grande livramento. Até aqui a história já seria maravilhosa. Mas continue comigo e veja o que aconteceu quando esse missionário retorna aos Estados Unidos, que era a sua terra natal. Ele contou lá na sua igreja o testemunho, de como Deus o livrara daquela gangue que assaltava no meio da floresta lá no interior da África. E aí então, enquanto ele contava, um homem interrompeu e disse o seguinte, que um dia, enquanto ele guardava as suas compras no carro, Deus falou para ele orar pela vida do missionário que corria perigo. Este homem chamou os amigos para orarem com ele. Todos eles estavam naquele culto e se levantaram no meio da reunião. Ao todo, eram exatamente 26 homens e depois de conversarem mais, descobriram que no dia da oração foi o mesmo dia da viagem do missionário pela floresta. Olha, querido, que testemunho tremendo. Quantas e quantas pessoas que são livradas, são protegidas, são guardadas por causa da intercessão e da oração de alguém. Sabe, meus amigos, não desista de orar pela sua casa. A palavra de Deus, ela diz que nós não devemos nos cansar de fazer o bem. E se você tem orado por alguém, acredite, Deus está enviando anjos poderosos, magníficos em poder, que executam a voz da palavra e que abençoam a vida daquelas pessoas. Olha, que Deus possa te abençoar. Eu quero fazer uma oração com você agora. Quero unir a minha fé com a sua. E se você tem alguém na sua casa, na sua família, que precisa desta oração, oremos juntos por essa pessoa. Pai celestial, diante da tua presença, eu venho, Senhor, e trago comigo, Pai, esta multidão de pessoas que nos acompanham, ó Deus, aqui nesta meditação de hoje, neste devocional de hoje. Senhor, em nome de Jesus, alcance, ó Pai, cada uma dessas pessoas, manifestando, ó Deus, o teu poder e quebrando, meu Deus, todo jugo e toda a cilada do diabo. Em o nome de Jesus, que esta pessoa seja abençoada, livre e liberta para a glória de Deus. E se você assim crê, você diga amém e graças a Deus.